Olá, pessoal! Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Tudo bem? Estamos agora voltando com a segunda parte da nossa primeira aula do nosso curso de contratos, né? Estamos falando sobre teoria geral. O ponto que nós estamos discorrendo é exatamente o conceito de contrato. No bloco anterior, nós discorremos sobre o conceito clássico de contratos e começamos aí a ver algumas coisas do conceito contemporâneo. Então, a partir de agora, vamos pegar aí exatamente esse ponto, vamos analisar as diferenças entre conceito clássico e conceito contemporâneo de contrato com as devidas observações. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Então, tá aqui, conceito pós-moderno ou contemporâneo. Como nós falamos no slide, no bloco, melhor dizendo, no bloco anterior, esse conceito pós-moderno ou contemporâneo, ele surge na doutrina a partir do momento em que o conceito clássico não mais se adequava à realidade em que os contratos estão inseridos, né? Aquele conceito clássico, ele acabou, por conta de toda uma evolução, né? Ele acabou se tornando insuficiente para a realidade contratual que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Como grande expoente do conceito pós-moderno ou contemporâneo, nós temos aqui o professor Paulo Nalim, grande jurista, que trouxe, né, na minha opinião, o melhor conceito pós-moderno de contrato que nós podemos verificar. Nós fizemos a leitura desse conceito no finalzinho do bloco anterior e agora nós vamos fazer as observações pertinentes. Apenas voltando, então, ele fala que o contrato constitui a relação jurídica subjetiva nucleada, ou seja, baseada na solidariedade constitucional. Esse é o primeiro ponto. Ele verifica um ponto de contato entre o direito civil e o direito constitucional, vírgula, destinada à produção de efeitos jurídicos existenciais e patrimoniais, abandonando aquela versão clássica de que contrato só tem conteúdo patrimonial, abandonando aquela ideia de patrimonialidade que nós estudamos, ok? Então, os efeitos jurídicos produzidos por um contrato podem ser existenciais e patrimoniais. E aí ele arremata, não só entre os titulares subjetivos da relação, como também perante terceiros. E aí ele arremata com chave de ouro, mostrando para a gente que um contrato, os efeitos de um contrato podem sim atingir terceiros. O contrato, ele pode transbordar os seus efeitos para fora da relação, atingindo terceiros, né? Ou seja, não apenas entre os titulares da relação. Então, esses são os pontos mais importantes que nós destacamos a partir de agora, essas considerações. A primeira consideração, né? Todo contrato deve estar ancorado em valores constitucionais. Essa é a primeira observação, tá? Principalmente na ideia de solidariedade social. Da onde vem essa ideia de solidariedade social? Ué, do artigo 3º, inciso 1 da nossa Constituição Federal. Se você abrir lá no artigo 3º, você vai encontrar os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 1, solidariedade. Né? Então, essa primeira consideração, por que ela é importante? Porque ela tem fundamento, ela tem base
no que hoje nós chamamos de escola do direito civil constitucional. E o que é essa escola do direito civil constitucional? Essa escola do direito civil constitucional tem como mote, tem como base, como princípio, como lema, a análise dos institutos civis, análise dos institutos do direito civil, sempre partindo do texto constitucional. Então, o direito civil, ele respira o direito constitucional. Então, não basta mais, nos dias de hoje, você saber tudo de direito civil, você saber o Código Civil inteiro de ponta a ponta. Você tem que fazer a análise dos institutos civis, tendo do seu lado a Constituição Federal. Então, você vai estudar contratos, estude contratos com a Constituição do lado, para compatibilizar os institutos. Você vai estudar posse, você vai estudar propriedade, que também são institutos do direito civil, estude-os, mas estude-os com a Constituição do lado. Então, é uma interpenetração que existe entre o direito civil e o direito constitucional. Aliás, isso não é uma coisa própria, específica, única do direito civil, porque a ideia é que todos os ramos jurídicos, eles partam efetivamente de uma análise constitucional. Não adianta nada, por exemplo, você ser um penalista de mão cheia se você não tem aí o amparo da Constituição. Não adianta você ser um belíssimo tributarista se você não tiver a Constituição ali te acompanhando sempre. Então, a ideia realmente é que o direito constitucional se ramifique, se interpenetre em todos os demais ramos do direito, inclusive com o direito civil. Ok? A segunda observação é justamente o conteúdo do contrato. O conteúdo do contrato não necessariamente será patrimonial. Pode ser existencial. Eu posso ter um contrato cujo conteúdo seja existencial. Professor, quando você fala que um contrato pode ter conteúdo existencial, especificamente do que você está falando? Eu estou falando de direitos da personalidade. Direitos da personalidade. Um contrato versando sobre direitos da personalidade. Conteúdo existencial. Por que não? Isso é possível. Nós temos, inclusive, exemplos em que isso acontece. Direitos da personalidade, tema lá da parte geral do Código Civil, artigos 11 a 21, tema que você tem que ter na cabeça sempre. Então, um exemplo em que eu posso ter um contrato com conteúdo existencial. Ué, pensa num contrato de exploração patrimonial da imagem de uma pessoa. A imagem, como você bem sabe, é um direito da personalidade. Né? Direitos da personalidade, muito rapidamente, porque não é esse o tema da aula, direitos da personalidade são direitos fundamentais que foram trazidos de dentro da Constituição para dentro do Código Civil. Então, direitos da personalidade. Então, imagem está aí. Então, você pensa, por exemplo, em um atleta profissional, como nós vemos direto, jogadores de futebol que fazem contratos de exploração patrimonial da imagem. Então, a gente está lá assistindo televisão, de repente vem um comercial com um jogador de futebol famoso fazendo propaganda de, não sei, uma marca de gêneros alimentícios, cosméticos ou artigos esportivos, que seja. O que ele está fazendo? Está explorando patrimonialmente a sua imagem. Aquele contrato, é claro que ele tem um conteúdo existencial também. Outro exemplo, nítido exemplo, contrato que se faz entre uma emissora de televisão e o participante de um reality show. Vamos falar nomes, que acho que não tem nenhum problema? Big Brother.
Um exemplo, Big Brother. O cara vai e é selecionado para participar do Big Brother. Ele tem que fazer um contrato com a emissora, claro. Fala, olha, posso usar a tua imagem, por exemplo? Está lá, autorizando. Então, é um contrato que tem conteúdo existencial. Isso só é possível hoje por causa desse conceito pós-moderno que nós estamos estudando. Porque se nós ainda estivéssemos totalmente presos ao conceito clássico, isso aqui não seria possível. Percebeu por que eu disse que o conceito clássico ele acabou se tornando insuficiente para determinadas relações contratuais que nós passamos a ter? Então, essa é a segunda observação. E a terceira, que é exatamente o fato de que o contrato pode, perfeitamente, gerar efeitos perante terceiros. Tá? O conceito contemporâneo, o conceito pós-moderno, defende. O contrato pode, sim, gerar efeitos perante terceiros. Isso ficou conhecido na doutrina como eficácia externa da função social dos contratos. Eficácia externa da função social dos contratos. Função social dos contratos é um princípio que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. O tema princípios é o tema de número 3. Vamos estudar. E quando formos estudar o princípio da função social, falaremos dessa eficácia externa com maior profundidade. Portanto, é um tema que vai ser abordado mais adiante. Eu apenas mencionei para você saber que uma dessas ponderações que o professor Paulo Nalim faz é exatamente essa. O contrato pode gerar efeitos perante terceiros. Tá? Isso é possível, nós vamos ver os casos em que isso acontece. E isso acabou recebendo o nome, pela doutrina, de eficácia externa da função social. Tá bom? Para a gente encerrar o primeiro tópico, conceito de contrato, para que a gente possa terminar de uma vez por todas, eu quero fazer a distinção entre contrato como instituto e contrato como instrumento. Então eu quero terminar o conceito de contrato falando sobre essa distinção. Uma distinção que muitas vezes o aluno até sai da faculdade de direito com dúvida, não sabe bem a distinção. Então eu vou tentar explicar para você, porque você não pode confundir, aliás, o professor Tartus faz esse alerta, jamais podemos confundir o contrato enquanto instituto com o instrumento contrato. Então vamos ver se eu consigo me fazer claro. Se eu pedir para você pensar aí, pensa para mim em um contrato, em um exemplo de contrato. Talvez aí a esmagadora maioria de vocês tenha pensado logo numa compra e venda. Tá? O contrato de compra e venda é muito famoso, é um dos mais usuais nos dias de hoje. E repare, o instituto compra e venda tem natureza contratual. Se nós pensarmos numa compra e venda, ela tem natureza obrigacional, ela tem natureza contratual, uma compra e venda, uma locação, uma doação. Então são institutos do direito civil, com natureza contratual. Então, quando eu falo instituto, eu estou me referindo à natureza, à essência daquilo. Então, uma compra e venda tem essência, tem natureza de contrato. Uma locação tem natureza, tem essência de contrato. São institutos com natureza contratual. Agora, quando eu vou instrumentalizar, e o que seria instrumentalizar? Eu vou colocar muito a grosso modo só para você entender, muito a grosso modo.
Instrumentalizar seria colocar no papel. Tá? Como é que eu faço para colocar uma compra e venda no papel? Como é que eu faço para colocar uma locação no papel? Como é que eu instrumentalizo uma compra e venda, uma locação, uma doação? Por um contrato. Um contrato de compra e venda. Um contrato de locação. Um contrato de doação. Então, eu tenho um instituto de natureza contratual que foi instrumentalizado através de um contrato. Acontece que isso nem sempre acontece. Isso nem sempre ocorre no direito civil. Porque eu tenho determinados institutos que não possuem natureza contratual, mas quando são instrumentalizados, são instrumentalizados através de um contrato. Trago como exemplo um penhor e uma hipoteca. Veja bem. Penhor e hipoteca não têm natureza contratual. Penhor e hipoteca são institutos do direito civil sem natureza contratual. Eles têm natureza de direito real. Então, penhor e hipoteca são direitos reais. Isso está lá no artigo 1225, incisos 8 e 9 do Código. Então, penhor e hipoteca são direitos reais. São institutos cuja natureza é de direito real, não de direito contratual. Não de direito obrigacional, mas sim de direito real. Então, vamos pensar num penhor. Você está precisando de grana, você está precisando de dinheiro. Você vai até uma casa de penhores. Você chega lá e fala, moço, preciso de dinheiro. Preciso que você me empreste 5 mil reais. O homem chega para você e fala, bom, tá, você quer 5 mil reais, eu te empresto os 5 mil reais. O que você vai me dar de garantia? Ah, moço, ó, pega, eu te dou esse relógio como garantia. Tá aqui, te dou esse relógio como garantia. O que você está fazendo com este relógio? Você está empenhando este relógio. Esse é o verbo correto. Empenhar significa dar em penhor. Você vai dar de garantia. Este relógio custa 5 mil reais. Então, tá aqui a sua garantia. Você me dá os 5 mil reais em dinheiro e fica de garantia com esse relógio. Penhor. Hipoteca. Raciocínio é o mesmo. Só que hipoteca está mais voltado para imóveis. Vou hipotecar este apartamento, vou hipotecar uma casa, né? Vou dar de garantia. Enfim, pois muito bem. Quando você está na loja de penhores, que você vai pegar os 5 mil reais e vai dar o relógio de garantia, como você vai instrumentalizar essa transação? Como que você vai instrumentalizar essa relação jurídica? Resposta: através de um contrato. Através de um contrato. A hipoteca, através de um contrato. O instrumento utilizado foi o contrato, mas o instituto em si não tem natureza contratual. Percebeu? Então é muito importante você visualizar a diferença entre contrato como instituto, contrato como instrumento. São duas coisas diferentes. Numa compra e venda, por exemplo, você tem um instituto de natureza contratual, compra e venda, natureza contratual, e que geralmente é instrumentalizada por um contrato. Agora, um penhor, uma hipoteca, são institutos de direito real, não tem natureza contratual, mas quando são instrumentalizados, o são através de um contrato. Tá bom? Meus amigos, esse foi o ponto com que eu encerro o conceito de contrato. Aproveito também para encerrar esta aula, tá? Já deixo aqui projetado o nosso segundo tema, que é o tema da próxima aula. Vamos começar a falar sobre classificações dos contratos. Classificações dos contratos. Então, é o próximo tema.
mas o tema número 1, conceito de contrato, nós encerramos aqui com essa distinção. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido e, por favor, manda para mim no Instagram, segue lá, me segue no Instagram, professor Sérgio Alfieri, me fala, tá gostando, não tá? Comenta aqui no vídeo também, curte o vídeo para me ajudar. Então, vê aí se você gostou, fala para mim, para eu saber o que pode melhorar, o que pode ser feito para o curso ficar melhor ainda para você, tá bom? Vou encerrar o compartilhamento. Paramos aqui o compartilhamento e próxima aula nós começamos a falar sobre classificações dos contratos. Forte abraço para vocês e até lá.